TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. A Câmara Municipal de Fortaleza recebeu a 9ª etapa das ações educacionais do TCE-DUC, um programa de formação continuada do Tribunal de Contas do Estado, TCE, por meio do Instituto Plácido Castelo, em parceria com a EPFOR, Escola do Parlamento de Fortaleza, aqui da Câmara Municipal de Fortaleza. Foram cerca de 400 inscritos, pessoas que fazem parte de gestão pública e pessoas do povo, todos e todas em busca de mais conhecimentos sobre fiscalização, governança, nova lei de licitações e prestação de contas públicas. Eu e o Carlos Henrique Costa acompanhamos e vamos mostrar para você como é que foi. A abertura da 9ª etapa de ações educacionais do TCE-DUC, Programa de Formação Continuada do Tribunal de Contas do Estado, foi feita pelo presidente do TCE, Valdomiro Távora. O TCE-DUC nós estamos levando a quase todos os municípios do nosso estado do Ceará, com o intuito de quê? De capacitar e orientar os gestores públicos e também principalmente a sociedade, né? Através do controle social, que para nós é um controle mais importante até do que o próprio controle externo. Os conteúdos são ofertados pelo Instituto Plácido Castelo, do TCE, responsável pela pedagogia sobre contas públicas. A gente tenta dar o instrumento necessário para que a população faça exatamente esse controle social. E nós também, aqui, o encontro ser na Câmara Municipal de Fortaleza, que é a maior Câmara Municipal do Estado, é simbológico. Porque uma das missões do vereador é fiscalizar o executivo. Responsáveis por órgãos públicos enalteceram a importância da formação ofertada. Nós, gestores, precisamos nos atualizar constantemente e essa nova lei de licitação, né, traz muitas novidades. E esse treinamento, essa capacitação aqui para os gestores é muito importante. O deputado estadual Cláudio Pinho considera como boa a iniciativa do TCE de orientação aos gestores. O gestor presta contas com o tribunal. Então, quando ele passa para a sua equipe, tem a oportunidade de a equipe poder aprender dentro das normas que prevêem a legislação, nós vamos passar por uma mudança na lei das licitações. Então é necessário que todos possam ter o conhecimento, saber o que o tribunal vai exigir para não errar. A realização do curso aconteceu em parceria com a Escola do Parlamento de Fortaleza, EPFOR, da Câmara Municipal de Fortaleza. Essa parceria já tem gerado vários frutos, esse é um deles, e a gente fica muito feliz em poder receber esse evento, onde o TCE busca passar o conhecimento e disseminar as boas práticas junto aos gestores municipais. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, deu as boas-vindas aos participantes e destacou a importância das aulas dadas pela Corte de Contas do Estado para a eficiência das gestões públicas. O Tribunal de Contas é um dos órgãos importantíssimos do Ceará. Às vezes o cidadão comum não consegue perceber os detalhes do trabalho de um Tribunal de Contas, mas eu posso garantir com certeza que o Tribunal de Contas ele tem uma participação inclusive na sustentação da democracia do nosso país, porque é através do Tribunal de Contas que há um rigor, o controle da lei, a avaliação das contas dos municípios, das câmaras municipais. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, que também participou da abertura do evento, deu exemplos da necessidade do cumprimento das regras orientadas e fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado. A gente tem dificuldade, às vezes, numa informação e com a modernização dos tribunais, isso pôde ser mais fluido. Hoje, uma técnica que a gente pode evitar, que pode ensejar uma nota qualquer, ou eu diria uma observação qualquer de inobservância de preceito jurídico, hoje está mais acessível por conta da tecnologia, da modernização e das mentes que hoje lideram o Tribunal de Contas do Estado.
Como é possível perceber durante a manhã o número de inscritos superlotou o auditório Ademar Arruda e aqui o plenário Fausto Arruda, gestores públicos e pessoas do povo em busca de conhecimentos sobre fiscalização, governança, nova lei de licitações e prestações de contas públicas. E à tarde, como é que foi, Carlos Henrique Costa? Olha, Paulo Sérgio, durante a tarde, alguns painéis movimentaram o auditório Ademar Arruda da Câmara Municipal de Fortaleza. Um deles debateu como funcionam as estratégias de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado nos portais da transparência dos municípios, uma ferramenta extremamente importante para o cidadão cearense. Um dos momentos foi ministrado pelo diretor de contas do governo do estado. Ele explicou que o portal da transparência é uma das ferramentas mais necessárias na gestão pública. A nossa ação, ela tem como principal objetivo estimular o uso pelo cidadão, né? Ela deve ser uma ferramenta de fácil acesso e que as informações sejam buscadas de forma também fácil pelo cidadão. Funcionários do governo do estado, da Prefeitura de Fortaleza e do próprio TCE participaram do curso. O assessor jurídico do PROCON da capital, por exemplo, destacou o quanto este conhecimento é relevante. Essa aproximação do tribunal com uma gestão auxilia bastante, principalmente no que se diz respeito à questão da transparência e melhor utilização dos recursos, de maneira que a gente possa atender aos objetivos pertinentes ao interesse público da melhor forma possível, sempre pautado naquilo que preceitua a legislação vigente. E dentro da nona etapa das ações educacionais do TCE-EDUC, do Tribunal de Contas do Estado, TCE, por meio do Instituto Plácido Castelo, em parceria com a EPFOR, Escola do Parlamento de Fortaleza, da Câmara Municipal de Fortaleza, nós tivemos palestras muito importantes, como, por exemplo, sobre ações de fiscalização do TCE nos portais de transparência, que foi ministrada pelo Genison Lins, que é diretor de contas de governo. Vou falar um pouquinho sobre as ações que nós, na Secretaria de Controle Externo, tem desenvolvido nas fiscalizações dos portais de transparência. A gente espera transmitir aqui um pouco da importância dessa ferramenta e que vocês também, como cidadãos, não só como servidores, eu acredito que sejam a maioria, possam contribuir, né? Porque é uma ferramenta que exige uma contínua ação do gestor público, porque ele precisa sempre estar se atualizando essa ferramenta. Duas ações que atualmente a SESEX, por meio da Diretoria de Contas de Governo, realiza. Uma já é uma prática contínua, que é a fiscalização na ótica da LRF, que é a transparência da gestão fiscal. Eu vou mostrar para vocês que a gente tem um sistema que a gente atualiza sempre mensalmente, esse sistema é atualizado, e ele é um meio de busca, tanto para quem tem interesse, como para o próprio gestor, que ele necessita dessa avaliação para operar crédito ou celebrar convênio, que é obrigatório o tribunal certificar que ele está ou não atendendo o artigo 48 da LRF. E o outro é o Programa Nacional de Transparência Pública, que a gente coordena aqui no âmbito do Estado do Ceará, um programa desenvolvido aí, encabeçado pela Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, e que estamos no segundo ciclo esse ano, e aí eu vou apresentar para vocês em que momento estamos e o que nós avaliamos nesse programa. Então, como eu estava falando, são as duas ações que o tribunal atua, sobre a ótica do artigo 48 e agora, desde o ano passado, a gente tem participado do Programa Nacional da Transparência Pública, né? A LRF, no seu artigo 48, ele traz um rol taxativo lá de documentos que o ente, seja estadual, federal, municipal, ele deve publicar no seu portal, né? Seja as leis de orçamento, o relatório de gestão fiscal, o relatório resumido de execução orçamentária. Então, esses documentos são os documentos essenciais,
obrigatórios que o gestor, o ente, deve divulgar no portal de transparência. O tribunal tem uma instrução normativa, que é uma instrução nova, foi aprovada ainda esse ano, que regulamenta, ele traz algumas ações a mais, né, em relação a esses documentos que devem ser divulgados no portal, como a lei diz que deve ser divulgado aqueles documentos que são as leis do orçamento, PPA, LDO, a LOA, o RGF, o REREL, as receitas e despesas em tempo real. Então, esses documentos, eles devem obrigatoriamente ser divulgados. E uma novidade da IN que o tribunal trouxe foi recomendando que esses documentos fiquem pelo menos 5 anos aí disponíveis para consulta. Pronto. O sistema, que é público, todos podem acessar, é transparência, certo? O sistemazinho aqui, a gente vai fiscalizar por mês o município, avaliando o portal, que é a existência do site, né, em si, a divulgação do PPA, LDO, LOA, RGF, esses documentos que eu falei, e a prestação de contas de governo também deve ser divulgada. Então, a gente, todo mês, para cada ente, prefeitura e câmara, a gente avalia se esses demonstrativos, dentro do prazo de exigibilidade de cada um, está sendo divulgado. E aí o município vai ter a sua situação também demonstrada no sistema. Trouxe aí o link, que aí qualquer um pode pesquisar e ver a situação atual de cada ente e também fazer a busca de como é que estava a situação, né? Lembrando que é uma avaliação contínua, né? Ele pode estar regular hoje, pode não estar amanhã. Se um prazo venceu e ele deixou de divulgar um demonstrativo fiscal no portal, ele vai ter o seu status para irregular. Né? Esse resultado mensal, né, ele é encaminhado para o governo do Estado, para a CGE e para a Cefaz, porque a situação irregular no portal faz com que o ente não consiga celebrar convênio ou operar crédito. Então, ele precisa ter essa situação regularizada, certo? Então, por isso que o tribunal encaminha por ofício essa relação com a situação de cada ente. Mas aí, se ele tiver irregular e ele regularizar, ele pode solicitar uma nova fiscalização, o tribunal realiza uma nova análise do portal e aí ele pode solicitar uma nova certidão. Essa certidão também ela é disponível para quem tiver interesse. Se você quiser saber como que está a situação da Prefeitura de Fortaleza, por exemplo, você pode entrar lá e tirar a certidão, que aí vai apresentar o status e caso ele estiver com alguma irregularidade, qual seria essa irregularidade. Pronto, isso eu encerro aqui uma ação do tribunal que a gente fiscaliza mensal. Essa questão ela é bem rápida, é bem objetiva mesmo, mas é uma avaliação que a gente faz todo mês e com um grau de importância muito relevante, até trazendo para as prestações de contas também, com a possível responsabilização. A gente avalia nas prestações de contas do prefeito ou do presidente da Câmara se a situação da transparência esteve ou não regular naquele exercício, certo? Então, essa é uma ação que a gente desenvolve. A outra é o Programa Nacional de Transparência Pública. Esse aí iniciou ano passado e a gente está no segundo ciclo. Teve umas mudanças substanciais, mas que ela é uma avaliação bem mais completa. E ela, hoje, a gente trabalha nela como uma ação educativa. Porque, além dos critérios
das obrigatoriedades, existem também critérios recomendados. Por quê? Porque a ótica do portal é que ele seja um canal de fácil acesso para o cidadão. Então, a gente trabalha para que, num portal, o cidadão busque as informações que realmente são úteis e de forma fácil, né? A gente sabe que aquele rol de documentos, muitas vezes, ela é muito técnico, né? E aí nem todo cidadão ele vai compreender o que está sendo colocado lá naqueles demonstrativos. Mas, aqui no programa, além desses critérios que a gente avalia que são essenciais e obrigatórios que sejam observados pelo ente, a gente trata de outras observações com uma forma educativa para que esses portais eles demonstrem, de fato, o que é útil ao cidadão. Por exemplo, relação de postos de saúde, de escolas, os professores. Então, assim, há um universo de análise bem maior em relação à ação anterior. Então, esse programa ele conta com todos os tribunais de contas do Brasil. Ele tenta uniformizar, padronizar os portais, né? A forma que o portal que eu procuro aqui em Fortaleza, ele seja similar ao portal que eu verifico lá em Porto Alegre. Certo? Então, a ideia aqui é, de fato, fazer um alinhamento entre os portais de transparências do Brasil. Esse trabalho, ele nesse ano, diferente do ano passado, que o próprio tribunal fez a avaliação e encaminhou o questionário para a Tricom, nesse ano a gente envolveu os controladores internos, né? O tribunal fez uma ação de divulgação no portal, fez um treinamento, um evento, e deixou uns canais para tirar dúvidas, esclarecimentos, e que a gente está ainda no curso do cronograma. Então, hoje, nesse ano, os controladores internos, eles encaminharam a análise deles, preliminar do portal daquele ente, e o tribunal ele vai fazer uma validação preliminar. Inclusive, nós estamos no período da validação preliminar dessa análise. E a gente vai encaminhar novamente para os controladores internos, os que encaminharam, e aí, com as nossas observações, eles vão ter um prazo aí de 1 semana para fazer os ajustes e a gente fazer uma validação final e enviar para a Tricom. A Tricom ela vai consolidar esses dados e vai constar nesse sitezinho do Radar, vai ter um evento, inclusive o evento desse ano é aqui em Fortaleza, no Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, né? Eu acho que é sim um evento, e vai ser divulgado lá o resultado e vai ter a certificação de qual nível o portal se enquadrar na pontuação que eu vou até demonstrar aqui que a Tricom propôs em relação a essas dimensões aqui, aqui que serão avaliadas. Né? Você vê que lá a gente vê só uma parte de todos esses itens que eles dividiram em dimensões, né, que essas informações prioritárias, elas são só a existência, né, do site, se é permitido a pesquisa, são apenas esses 4 critérios que são analisados nessas informações prioritárias, né, que essa informação prioritária é o início. Ela tem que existir para se dar o curso da validação, né, da avaliação do questionário. Como eu disse, são itens bem mais completos que são avaliados e que têm o intuito, de fato, de ser educativo. Aqui não a ideia aqui não é que haja uma concorrência, o meu é melhor, porque a gente percebe muito isso com os tira-dúvida, porque o pessoal fica preocupado, porque não vou atingir o percentual e tal, aí fica um pouco preocupado, mas a ideia é que haja, de fato, essa preocupação, mas que essa preocupação seja transformada em aperfeiçoamento, né?
Aqui os percentuais, se eles, os 3 faixas de transparências que eles podem ser certificados, é entre 100, de 85% a 100%, que ele pode se enquadrar em prata, ouro ou diamante. Então, se ele atender 85% dos requisitos que são analisados no questionário em relação àquelas dimensões que eu apresentei, ele vai ser certificado como prata. Então, veja que esses 100% dos critérios essenciais, ele tem que ser sempre cumpridos para ser certificado. Esses critérios essenciais, ele é o artigo 48, que a gente avalia todo mês. Então, ele é a obrigação, digamos, principal do ente. É o cumprimento do artigo 48. Então, ele é o critério essencial. Se não estiver sendo cumprido, ele não vai poder ser certificado. Então, a gente está no período de validação preliminar desses questionários. Do dia 28 de agosto ao dia 1º vai ser dado o prazo do contraditório. E após esse período, a gente vai fazer uma validação final e encaminhar para a Tricom. A Tricom, ela vai fazer a análise ele também pode fazer uma validação, no período lá, eles vão fazer uma amostra desses questionários, mesmo aqueles validados pelo tribunal, e eles vão consolidar esses resultados e apresentar lá no site do Radar, que eu demonstrei lá atrás. Então, aqui é o resultado do ano passado, total de entidades avaliadas. Os 32 tribunais de contas participaram, envolveu União, Estados e municípios. Aqui a quantidade de entidades que foram certificadas. Você vê que, pelo universo, 8.000 entidades avaliadas não são tão significativa assim a quantidade de entes que foram certificados, Mas, como eu disse, o programa o principal intuito do programa é ser educativo e que, de fato, o ente se sinta desconfortável com aquele percentual, mas que ele faça desse desconforto uma ação para melhorar ali o seu portal. Aqui foi a média do Estado, das entidades que foram avaliadas aqui no Estado do Ceará, no ano de 2022, foram 118 entidades, inclusive órgãos do Estado, também estão aí. E apenas 1 foi diamante, 4 ouro, 3 diamantes. E aqui 77,16% é a média, é o percentual médio dos entes avaliados, que eles alcançaram 77,16%. Então, a maioria dos entes, eles foram classificados como um nível na faixa de transparência intermediário. Aqui eu trouxe o resultado aqui da Prefeitura de Fortaleza, que também ficou intermediário. E aqui alguns órgãos do Estado. Aqui a Câmara, a Prefeitura, os dois ficaram na faixa de transparência no intermediário. E a Defensoria Pública ficou prata, o TJ ouro, e o Tribunal ficou no diamante. Os tribunais de contas não são avaliados, não somos... nessa avaliação, o Tribunal de Contas é avaliado pela própria Tricom. Nessa, não, a gente está fazendo e vai enviar o questionário para eles validarem também. E aí é o meu e-mail, eu espero, foi bem rápido, é objetivo mesmo aqui, passar para vocês o que a gente vem trabalhando em relação à fiscalização dos painéis, e que vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma reclamação, observação, tem a ouvidoria do tribunal que pode contribuir. A gente recebe, o município tal não está divulgando, alô, não foi divulgado, ou a prestação de contas não está disponível. Acontece. E aí vocês têm aí um canal que pode... acho que o grande objetivo aqui é disseminar esse trabalho que o tribunal tem e que vocês também podem contribuir, certo? No dia a dia de vocês aí,
porque é um universo muito complexo e a gente espera, de fato, contribuir para que haja uma evolução, certo? O programa, como eu disse, é o 2º ano e a gente espera que ele tenha um alcance maior do que apenas a questão da certificação, sim, que ele seja educativo, que ele traga resultados objetivos para o ente. Obrigado. Boa tarde. E uma das palestras da 9ª etapa de ações educacionais do TCE-EDUC, do Tribunal de Contas do Estado, TCE, por meio do Instituto Plácido Castelo, em parceria com a Escola do Parlamento de Fortaleza, aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, palestra importante sobre o contexto geral das prestações de contas, que foi ministrada pela Lara Carvalho, que é servidora da Diretoria de Contas de Gestão do Tribunal de Contas do Estado, TCE. Vamos ver como é que foi. Eu vim falar um pouquinho sobre o contexto geral das prestações de contas do Tribunal de Contas. Eu sou analista de controle externo, da Secretaria de Controle Externo. Né? E você vai dizer assim, Lara, está nervosa, mas você trabalha com isso o tempo todo? Eu não tenho 200 pares de olhos olhando para mim, né, quando eu estou trabalhando. Então, eu vou tentar passar um pouquinho do meu trabalho para vocês, o que a gente faz no tribunal, tentar ajudar vocês a ter uma noção melhor sobre a prestação de contas, né? E colaborar de alguma forma aqui com o trabalho de vocês também. Né? Aqui eu dei um spoiler, né? Mas eu queria iniciar com uma pergunta para vocês. Qual é o maior objetivo da administração pública? Podem responder, tá? Estou perguntando mesmo. Quero a participação de vocês. Bem-estar da população. Alguém mais? Entregar o serviço público de qualidade. Então, é isso. O interesse público é o maior objetivo da administração pública. É para isso que estamos aqui, nós todos aqui, é para isso que tem as instituições, né? É para isso que se formalizou uma administração pública, né? É o pacto social, né? Que tanto se fala, a população, a sociedade entrega nas mãos dos governantes, né? Esse poder de administrar, procurando o quê? Procurando um serviço público de qualidade, procurando, né, que aqueles interesses públicos sejam entregues, sejam realizados de uma forma, da melhor forma possível, com os recursos que se tem. Né? Então, aqui nós temos alguns interessados, né, os gestores, os agentes políticos, temos os tribunais de contas e temos a população, a sociedade. O que eu quis mostrar, pessoal, quando eu trouxe isso aqui? Que todos esses agentes, eles estão do mesmo lado, né? Então, nós, tribunais de contas, estamos também ao lado dos gestores, ao lado dos agentes públicos, nessa empreitada de servir ao público, né? Então, por isso também o programa TCE-EDUC, ele tem esse propósito, né, de trazer, de aproximar os tribunais de contas, porque temos o mesmo objetivo. Né? Nós temos o grande objetivo de atingir esse interesse público de forma exemplar. Né? Então, buscamos isso e estamos aqui com esse propósito. Né? A prestação de... Por que se presta contas? Né? Se presta contas para que nós possamos ver e enxergar se aquilo que foi planejado, aquilo que foi pensado, está sendo entregue de fato. Né? Então, a gente assegurar a transparência, como o Gênison falou bem aqui da transparência, buscamos observar a responsabilidade da administração pública, a defesa do patrimônio público, a correção de impropriedades ou faltas, né, e a eficiência operacional. Aqui, nós temos o maior gargalo, na minha visão, né, da administração pública. Porque, se vocês pararem para pensar, o maior ralo, vamos assim, né, dizer, de dinheiro da administração, ela não vem das ilegalidades, vamos assim dizer, mas provavelmente da ineficiência do gasto público. É aquele gestor que ele quer fazer bem feito, mas por algum motivo ele não conseguiu aplicar aquele recurso de maneira eficiente.
e não chegou naquela população, não chegou no alvo, no objetivo, ele não cumpriu. Então, aqui é um grande gargalo do tribunal também de avaliar, né? Então, isso aqui é algo que a gente tem que prestar bastante atenção. E, por fim, preservar o interesse público, né, como meta final. E aí entram as competências do Tribunal de Contas, dos tribunais, né? O Tribunal de Contas do Ceará, ele tem a competência de apreciar as contas do prefeito, né, mediante o parecer prévio, que é emitido aqui para a Câmara Municipal, e, por meio de inspeções e auditorias, vai avaliar os aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, né, enviando esse parecer para a Câmara. E esse parecer, esses aspectos são feitos junto às unidades executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público, né? O parecer, ontem a gente estava conversando e a gente teve essa informação de que 75% do parecer do tribunal, ele geralmente é acatado, né? Esse parecer só pode ser afastado mediante votação de 2/3 dos membros da Câmara, né? Então, assim, tem um peso muito grande aqui. Em relação aos gestores, o Tribunal de Contas vai julgar as contas dos administradores responsáveis por dinheiros, bens, valores públicos ou responsáveis por perdas, extravio ou dano da administração direta e indireta, né? E essas contas podem ser julgadas como regular, regular com ressalva, irregular ou iliquidáveis, né? As contas regulares, e isso aqui é muito importante a gente frisar, não é só aquele gestor que fez tudo certo. Além disso, ele tem que demonstrar, documentar que fez tudo certo. Porque, entendam, a prestação de contas de gestão, diferente de outras formas de auditoria, ela olha para trás, né? Nós estamos olhando anos anteriores, então aquilo tem que estar bem documentado, a gente precisa enxergar. Então, a conta regular vai ser aquela que mostra de forma clara e objetiva que a aplicação do recurso, né, foi aplicado, que toda a gestão foi feita com legalidade, legitimidade e economicidade, né? Vamos analisar as demonstrações contábeis, principalmente também nos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial. As contas regular com ressalva são aquelas contas que contêm alguma impropriedade de natureza formal não grave e que também não tem débitos, tá, gente? Não tem dano ao erário. As irregulares são aquelas materiais, que são dano, ou formais graves, né? E as contas iliquidáveis são aquelas que tem alguma impossibilidade no julgamento de mérito, por caso fortuito ou força maior. Aqui, eu trouxe um pouquinho para vocês. Nós fizemos um levantamento nos últimos relatórios, nosso último ano de trabalho, tá? Todos os relatórios que saíram do município de Fortaleza, né? Fizemos um apanhado de todos os achados. Então, nós fizemos uma classificação para poder ter uma noção do que mais estava sendo apontado pela diretoria. E, como vocês podem ver aqui, os achados que falam da contabilidade, do tema contabilidade, eles dispararam, né? São os temas mais apontados pela diretoria. Você fala, Lara, mas assim, é o tema mais importante? Claro que isso tem a ver com o escopo também do que a gente está olhando mais. Mas aqui se relaciona muito com o que eu falei para vocês. É a documentação, né? É o registro. É aqui que a gente vai buscar o que ficou registrado pelos gestores do que foi feito na gestão, né? Então, quando na prestação de contas a gente vai buscar informação, é a contabilidade, são os registros contábeis que vão trazer para nós essa documentação, esse painel, esse panorama de como está a gestão, né? Então, a maior parte dos achados ficou aqui nesse tema contabilidade, né? A gente trouxe também, em segundo lugar, a gente percebeu que vem despesa, depois achados na área da gestão, em seguida orçamento, prestação de contas, licitação, pessoal e lá embaixo outros que foram agrupados. Licitação, como eu falei de novo, aqui
nós não olhamos na prestação de contas, nós não vemos os processos de licitação, né? Então, isso aqui vai aparecer muito mais nas inspeções que são concomitantes. E pulei um slide, né? Aqui, pronto. Aqui nós temos o diagnóstico por subtema, né? Dentro daqueles da contabilidade, a maior parte, 382 achados, estão concentrados no subtema notas explicativas. O pessoal está batendo muito na parte do registro. O Tribunal de Contas quer entender o que está acontecendo dentro da gestão de cada um. E a nota explicativa ela vai trazer. O que a gente vê demais é assim, as notas explicativas elas vão trazer explicando o que é cada tema. O balanço orçamentário é isso, isso e isso. O balanço financeiro é isso, isso e isso. Não é isso que a gente está buscando. Isso tem na norma, né? O MCASP vai trazer isso. Nós queremos entender o seu registro, nós queremos entender o que está acontecendo ali dentro. Tá? Então, essas notas explicativas elas vão esclarecer e evitar que muitos apontamentos sejam feitos. Um exemplo, algumas unidades elas têm, por exemplo, no final do ano, que retornar valores para conta única. Então, o caixa equivalente de caixa vai estar lá zerado, mas ela tem restos a pagar, né? E não vem explicando em notas explicativas que esse dinheiro retornou para a conta única. O caixa está zero, mas o resto a pagar está positivo. Então, tem... E aí, quando o analista olha, ele vai dizer assim, opa, com que recurso que esse órgão vai pagar esse resto a pagar? Está zero, não tem recurso? Né? Se tivesse vindo em nota explicativa, porque voltou para a conta única, mas depois, no começo do ano, vai retornar, a gente já saberia. Então, isso evita apontamentos desnecessários, desgastes e trabalho também desnecessário, tanto de vocês como nosso. Tá? Então, usem as notas explicativas, elas são uma ferramenta na mão de vocês. Não tenham medo do Tribunal de Contas. Tá? O Tribunal de Contas está aqui também com esse propósito de educar, porque temos, de novo, eu vou repetir, um objetivo em comum. Né? Então, o segundo lugar foi registros contábeis, realmente diferenças, né, classificação, erros de classificação. Conciliação de contas também apareceu, muitas divergências em extratos bancários, né, a gente percebe a diferença do extrato bancário para o que está registrado na contabilidade. Na parte da despesa, nós temos muitos achados na parte de despesas de exercícios anteriores, e aqui a gente vai encontrar muito, tanto despesas que são do próprio exercício, que foram classificadas como despesa de exercício anterior, como despesas do exercício anterior mesmo, mas que não tinham saldo orçamentário. Então, fiquem atentos, isso também realmente aparece bastante. Temos a classificação de despesas também, que aparece, classificações erradas. Retenções, tá? Que são receitas extra-orçamentárias, né? Que o órgão retém e aí não repassa. A gente também olha bastante isso. Tá? Atraso no pagamento, multas e juros e multas. Ineficiência, aqui juros e multas é um claro exemplo de ineficiência do Estado, né? Isso é inadmissível. E a parte da gestão, em seguida, muitos achados em resultados. Resultados, pessoal, é algo que está entrando cada vez mais no foco do tribunal, porque nós precisamos enxergar a gestão e, de novo, a eficiência do que está sendo entregue. Né? A Constituição Federal, no artigo 165, parágrafo 10º, ela vai autorizar, na verdade, ela vai exigir que os gestores, eles executem os programas que foram estabelecidos, né? E achem os meios necessários para isso. Então, nós vamos olhar cada vez mais para a gestão. Né? Precisamos entender, não é algo meramente formal. Aquele resultado lá no final, aquela pessoa, aquele cidadão lá no final, ele precisa receber aqueles insumos, aqueles bens e serviços que o Estado se propôs a entregar. Né? Temos algumas pontuações em legislação, que é desatualizações. A parte financeira também aparece pouco.
Em orçamento, muitos apontamentos em restos a pagar, principalmente restos a pagar sem saldo financeiro, né? Dotação orçamentária apareceu apenas uma vez. Prestação de contas, nós temos muitos achados em peças processuais, que são a ausência de peças processuais no envio da prestação de contas, né? E rol de responsáveis. E em licitação, aparece bastante dispensa, que são dispensas que foram utilizadas de maneira indevida, e o fracionamento de despesa. E aqui, por último, nós temos um apanhado de todos esses achados que a gente viu por área de atuação, ou seja, quem é o responsável por esses achados. É o setor da contabilidade, como vocês viram, está na frente, com 634 achados, né, bastante. Então, aqui ressalta muito o papel do setor contábil, do contador, né? O contador ele tem um papel essencial e fundamental no registro da gestão e dessa documentação que vai ser passada ao Tribunal de Contas. A gestão máxima em segundo lugar, com 122 achados. O setor financeiro em seguida, depois os ordenadores de despesa, depois orçamento, controle de patrimônio, gestão e aquisição de contratos e, por último, gestão de pessoal. Então, por hoje foi isso que eu tinha para apresentar para vocês. É um panorama geral dos nossos achados, tá? Obrigada. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.